De volta com o programa Bom Dia Divinópolis, nesta manhã de quinta-feira. E como eu disse antes de ir para o intervalo, o programa agora vai propor aqui a discussão de uma retrospectiva das eleições 2018. Vamos discutir como se desenhou o cenário político e as expectativas que já se criam para o próximo ano. E é por isso que eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM o diretor do Instituto Sensuc, João Senzi. Bom dia, João. Bom dia, Flaviano. Bom dia, amigos. É um prazer estar aqui novamente. Está aqui também o Elton Cardoso, ele que é consultor de empresas e também professor universitário. Bom dia, Elton, prazer recebê-lo. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. E quem me ajuda a construir também esse debate ao longo desta manhã é o nosso repórter Hugo Cerello. Bom dia, Hugo. Bom dia, Fabiano. Essa foi uma eleição realmente diferente em todos os sentidos e ficou marcada principalmente pela quantidade muito alta de pessoas errando previsões, né? Comentários políticos que ao longo de todo o ano mostraram-se muitas vezes carregado até de sentimentos pessoais, bilis e que em grande parte falhou. Então, diante dessa desmoralização, a gente aqui na Minas e na Candidez decidiu então, Flaviano, trazer pessoas que acertaram. Já que tanta gente errou, a gente pôde ver em Divinópolis esse ano o João Senzi com análises profundas, principalmente em redes sociais, e também o professor Elton Cardoso, também ele não mencionou, mas também foi professor universitário e é muito bem quisto por todos os seus alunos, que foram quem principalmente recomendaram a sua participação aqui hoje. Elton, bom dia. Inicio com você com uma pergunta simples e rápida. Se eu voltasse na cápsula do tempo e em 2014 dissesse para você que Jair Messias Bolsonaro seria eleito presidente em 2018, você acreditaria? Talvez não o Jair Bolsonaro, porque ainda era uma coisa muito impensável, mas talvez a gente já pensasse que uma hegemonia que vinha acontecendo de partidos de esquerda já há vários mandatos não conseguisse vencer nessas eleições. Toda a política, assim como a economia, ela acontece em ciclos. E eu acho que já em 2013 a gente teve um sinal muito claro de que esse ciclo estava começando a dar os primeiros sinais de desgaste, assim, sério, crônico, né? Então, em 2014, eu já apostaria contra a continuidade, né, da corrente política que vinha dominando o país já, talvez desde os anos 90, se a gente for pensar de forma mais ampla. A situação que se desenhou dentro da eleição deixou, vamos dizer, a esquerda enfraquecida. A gente pode citar aqui a situação de Minas Gerais, né, em que um candidato que tinha uma expressão política nas pesquisas muito pequena e acabou chegando ao poder. Como que se desenha esse cenário? Ela sai menor desse processo? Bom, eu acredito que ela sai menor, sim. Eu acho que isso, nós estamos nos tornando um país normal, politicamente falando, né? Eu acho que o Brasil, por muito tempo, só teve para o eleitorado opções de esquerda, quando você pensa em termos de opções eleitorais mesmo. Então, pela primeira vez, nós temos um país em que é colocado no debate político todas as visões políticas que você tem no mundo. Então, você tem liberais, você tem conservadores, você tem progressistas e você tem os socialistas mesmo. Então, assim, hoje existe o menu completo, vamos falar assim, para o eleitorado escolher, coisa que não era verdade há duas eleições, ou há uma eleição atrás, né? O próprio Lula, ele se gabou, se não me engano, foi 2002 ou 2006, né? 2006 ele se gabou, ele e o Serra, e ele se gabou que só tinha partido de esquerda concorrendo à eleição. Não, minto, foi no ano de 2002, ele se gabou de que tinham naquele bloco da frente 4 nomes que eram de esquerda. Lula, Serra, Ciro Gomes e Antony Carotinho. Ou seja, isso não é democracia, né? Um país em que eu tenho pessoas de pensamento conservador, mas se eu não tenho opções de voto para você canalizar esse pensamento conservador ou mesmo liberal, não é uma democracia representativa, né? E aí você acaba votando no menos pior sempre. Entendi, mas olha, só pra gente poder de fato entrar aqui, principalmente aqui no nosso tempo aqui, né? Eu quero então iniciar essa retrospectiva, João, com uma análise sua, porque nós já começamos o mês de janeiro com a condenação de Lula, né?
que se tornou, portanto, inelegível. Ele não poderia ser eleito para nenhuma função que demandasse votos. Isso foi logo de cara um dos principais fatos que surpreendeu 2018. Lá na frente, 3 meses depois, ele seria definitivamente preso. Como que você, João, analisou aquilo à época e também enxerga a situação de Lula hoje? Eu vou estender um pouquinho, sim, mais para trás, complementando aqui a fala do Elton, sobre essa vivência que nós temos aqui política no Brasil. Nós tivemos aí um regime militar de 20 e poucos anos, e todo mundo taxou esse regime militar como uma ação política de direita. Uhum. Mas se a gente olhar com uma lupa, nós vamos ver que os militares, eles são também muito nacionalistas, são muito estatizantes. Sim. Então, nós podemos dizer que no Brasil mesmo, nós temos governos de esquerda há mais de 50 anos. É verdade. Há mais de 50 anos. O Brasil não conhecia um liberalismo. E assim como a América Latina também tinha aí altos e baixos, mas ficava sempre ali digamos assim, em alguns tons de vermelho. Nunca chegava a entrar no azul. 2013, como ressaltou o Elton, com aquele movimento que começou por causa de 20 centavos de aumento de passagem em São Paulo, e que depois ninguém sabia mais por que estava... Todo mundo foi para a rua e ninguém entendeu por quê. Ninguém entendeu por quê, mas a gente viu que estava protestando contra tudo isso que estava aí, foi o que o Elton falou. Voltando ao Lula, sim, você disse que foi surpreendido. Na verdade, não foi uma surpresa. Por quê? Foi uma surpresa, talvez, para a esquerda ou para aqueles que detinham poder, estavam no poder e que estavam absolutamente acostumados com a impunidade da classe política e da classe dominante em termos financeiros que sempre dominava no Brasil. Porque o Lula já tinha todo um processo, tinha todo um andamento dos processos dele que estavam comprovando e mostrando para a sociedade a culpabilidade dele. Então não foi nenhuma surpresa, tá? Que ele fosse condenado e se tornasse inelegível, porque a própria lei de ficha limpa foi aprovada no governo dele. Sim. Pegando um gancho aí na questão do Lula, e aí é interessante que vocês dois podem analisar, o PT errou na demora, né, de iniciar a campanha com um outro candidato, sustentou o nome do Lula há muito tempo, já sabendo que ele dificilmente estaria na disputa, ou não? A oposição à esquerda realmente, nesta eleição, ela viria muito forte e conseguiria chegar ao poder? Olha, eu penso que a esquerda como um todo, com algumas poucas exceções, perdeu um pouco do contato com a realidade já há muito tempo. Então, eles passaram a acreditar no próprio discurso e acreditando piamente de que o que saía, né, vamos dizer assim, da boca das principais vozes da esquerda era, vamos falar assim, o pensamento dominante dentro da população. Então, assim, eu acho que eles meio que se descolaram. E quando eles assustaram, isso já estava tendo consequências eleitorais. A gente já viu isso um pouco em 2016 e agora em 2018 de forma bem mais forte. Eu acho que não é uma questão de erro. Eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que eles acreditavam que daria certo a estratégia. Por perder esse contato com a realidade e não conseguir fazer uma leitura do imaginário popular brasileiro. Eles ainda acreditavam que estava vinculado à linha de pensamento
esquerdista. Entendo, Elton. E a gente continuando aqui nessa retrospectiva, então, numa espécie aqui de linha aqui do tempo, lembrando que o Lula foi, portanto, então, ele foi, de fato, considerado inelegível a partir de janeiro, quando foi, portanto, condenado em segunda instância, e a prisão dele em abril, dia 7. Nesse ínterim, nós tivemos em março, dia 14 de março, um dos dois fatos mais absurdos, que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, na cidade do Rio de Janeiro. Assassinato, sabe-se hoje, especulou-se durante bastante tempo, hoje o governo federal afirma ter provas de que a mando de milicianos. Nós tivemos também, nós vamos chegar lá na frente ainda, daquele atentado contra a vida do então candidato Jair Bolsonaro, um presidenciável sendo esfaqueado e não morrendo por muito pouco. O que para você significou esse fato da Marielle Franco, Elton? Bom, primeiro é algo a se repudiar completamente, né? Quando você parte leva as questões políticas para as vias de fato, para a violência, e no caso triste, no caso da Marielle, o assassinato, isso você começa a ver como que o crime está começando já há bastante tempo a se misturar com a política no Brasil. Né? É um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente sabe que, por exemplo, Colômbia, vizinho nosso aqui, quando o crime entra na política, isso tem resultados terríveis. Então eu acho que isso é um grande problema que tem que se tomar cuidado. Você tem hoje advogados que são bancados pelo crime organizado para serem seus próprios defensores. Então existe toda uma conversa uma linha de pensamento focada na história do encarceramento em massa, que é uma coisa muito difícil de se defender, apesar de ter muita gente que acredita num país em que só 2% dos homicídios e 8% dos furtos são solucionados. Mas, enfim, a criminalidade, ela chegou na política. E nós temos que combater a criminalidade em todas as esferas, inclusive na esfera política. Só interromper o debate um pouquinho, o assunto é política. Nós vamos ao vivo à Câmara Municipal, onde daqui a pouco acontece uma reunião importante para discutir o IPTU e também discutir o pedido de impeachment do prefeito Galileu Machado. Quem está lá é a repórter Tainara Faria, inclusive vai trazer informações lá de como está neste momento a questão da reunião na Câmara Municipal. Olá, Tainara, bom dia. Bom dia, Divinópolis, pela Minas FM e pela ATV Candidez. É isso mesmo, 6 projetos em votação nessa reunião extraordinária. Claro, o mais importante, o projeto que prevê o aumento na planta de valores do IPTU 2019. Já vai começar a valer em 2019, se for aprovado. Nesse momento, a Câmara Municipal começa a receber a população. Já tem bastante gente, viu? Como de costume, as reuniões ficam vazias. Hoje já tem bastante gente aqui na Câmara. Provavelmente mais pessoas vão chegar. A reunião está marcada para começar às 9 horas. Daqui a pouquinho, pouco menos de 30 minutos, ela já começa. Como eu disse, 6 projetos em votação nessa reunião extraordinária. A última reunião do ano, né? E além do IPTU, tem também um projeto que pede o impeachment do prefeito Galileu Machado, projeto que foi inscrito pelo vereador Sargento Elton. Temos também o projeto que prevê o georreferenciamento. O que é o georreferenciamento? Tem tudo a ver com o projeto do IPTU. Porém, para que o georreferenciamento aconteça, a prefeitura precisa de pelo menos 5 milhões de reais. Esse projeto também vai ser votado aqui na Câmara Municipal e outros 3 projetos. Provavelmente todos os vereadores estarão presentes, os 17 vereadores. 5 deles, oposição direta. A gente já vem falando isso todos os dias no jornal Candidez. Mas, provavelmente, o projeto do IPTU não passará, assim como aconteceu no ano passado, mais ou menos nessa mesma data. Bem no finzinho do ano também, uma reunião extraordinária foi convocada, o plenário ficou lotado, a população fez presente, trouxe cartazes, gritou com os vereadores, discutiu, falando que não queria esse aumento e o projeto não passou. Teve 17 votos contra. Então, provavelmente... O prefeito Galileu também não deve... O próximo presidente da Câmara, Rodrigo Caboja, estou com o sistema e esse projeto do IPTU realmente deve ser negado. Ele precisa ser adaptado. Não é... Todos
cobrar rápida situação do município, quer que o município consiga valor do bolso direto da população divinopolitana. A gente segue aqui, vamos transmitir ao vivo na TV Candidez a partir das 9 horas da manhã. Qualquer novidade, a gente volta aqui. Fluviano, com você. Muito obrigado, viu, Tainara? Lembrando que a TV Candidez transmite a reunião ao vivo a partir das 9 horas. Você vai poder acompanhar aqui pela TV Candidez. Dando sequência ao nosso debate, né? A gente vai entrar num assunto importante, que foi a greve dos caminhoneiros. Pois é, a gente está falando aqui sobre a Marielle Franco nesse mês de março. Falamos antes aqui sobre a prisão aqui do Lula, que foi condenado, né, em um desses processos no mês de janeiro e foi efetivamente preso no dia 7 de abril de 2018, naquele espetáculo, né, naquela grande palhaçada que foi o Lula fazendo uma birra pirraça. Deveria ter sido preso, deveria ter se entregue na quinta-feira, não se entregou na quinta, não se entregou na sexta, fez um grande espetáculo midiático naquele sábado, até que essa palhaçada só teve fim quando veio uma ordem da Polícia Federal exigindo que ele se entregasse em até 1 hora. Passado esse mês de abril, que para uma ala foi motivo de festa, para outra ala foi um motivo de uma autocrítica, de uma reflexão maior, o fato é que a vida seguiu e o Brasil seguia sob o comando do presidente Michel Temer, tentando salvar a economia brasileira. O PIB estava tentando crescer de novo até que chega o mês de maio e o presidente Michel Temer anuncia mais um aumento nos preços dos combustíveis. Aquilo enfureceu principalmente a classe dos caminhoneiros, que no dia 21 de maio decidiu parar o Brasil inteiro. O que foi para você essa greve dos caminhoneiros, Elton? A greve em si, se você for olhar sob o ponto de vista do caminhoneiro, do profissional que está ali tentando ganhar a vida atrás do volante, ela tem a sua justiça, vamos dizer assim. Mas a greve mesmo, ela é a espuma do problema, né? O problema, ele é muito mais profundo. O problema começa na medida que você tem um mercado totalmente estatizado e regulamentado na sua origem, que é principalmente o refino e a distribuição de combustível, né? Se a gente tivesse um cenário em que cada refinaria fosse uma empresa privada, sei lá, a refinaria Gabriel Passos aqui em Betim, você tem a Reduc no Rio, Paulínia em São Paulo, enfim, todas as refinarias, cada um, o dono do posto aqui em Divinópolis, ele teria a opção de comprar da refinaria que oferecesse as melhores condições. Então, na medida que você tem um mercado extremamente regulamentado, tabelado, com o governo controlando, isso não vai dar certo. O fato é esse, né? E toda vez que você tem controle de preços, a gente pode ver N situações dessa ao longo da história, né? Os mais velhos aqui vão lembrar das tentativas de tabelar preço lá no Plano Cruzado, etc. Toda vez que você tem tabelamento de preço, isso dá errado, né? Então, o conserto para essa questão dos caminhoneiros, ela está realmente na questão do livre mercado no setor de combustíveis, como é, por exemplo, no mercado americano. Se você pegar lá, você tem sites ou aplicativos nos Estados Unidos em que o caminhoneiro pesquisa o preço do combustível nos vários condados americanos, onde está mais barato, onde não está. E aí você vê isso variando muito. Por exemplo, a região mais próxima ali do Texas, você tem pouco imposto, você tem próximo das fontes, logística facilita, o combustível é mais barato. Na Califórnia, o imposto é mais alto, enfim. Então, eu acho que aí o problema está na liberação do mercado, não é nem a questão dos caminhoneiros. E esse problema, eu que estou dentro das empresas o tempo todo, você já tem uma onda, vamos dizer assim, reagindo a isso. Muitos empresários estão comprando caminhões e montando suas próprias frotas, para não ter que pagar a tabela que o governo colocou, porque aí, já que eu não posso, já que eu quero tabular preço do combustível, o próximo passo então é tabelar o preço do frete. E aí muitos caminhoneiros estão perdendo o trabalho porque a empresa está comprando caminhão, porque sai mais barato ela ter o próprio caminhão do que contratar um terceiro. Entendo isso. Só te interrompendo, não é da sequência do assunto, eles erraram talvez também no time, porque eles fizeram a paralisação, o governo anunciou tudo que eles queriam e mesmo assim eles ainda estenderam a greve mais um pouco, que aí surgiu as questões de seguranças, ataques, né? E o que ficou de prejuízo talvez nessa extensão da greve. Deixa eu mesmo aqui falar aqui sobre isso, porque
eu iria falar também sobre isso também, Flaviano. Mas mostrou principalmente, eu acho que não foi somente a falta de timing dos caminhoneiros, mas a incompetência do governo Michel Temer de conseguir solucionar isso. Não conseguia solucionar e a cada dia mentia. Falava assim, não, já está tudo solucionado, temos um novo acordo e a gente sabia que não tinha acordo nenhum. O fato é que o Brasil patinou, isso teve um impacto significativo no PIB. A gente teve empresas que tiveram prejuízos enormes, principalmente nos mercados de cargas vivas. A gente viu até na nossa própria região, aqui no Centro-Oeste, a empresa em Barbacena, a Rivelli, também perdeu muitos e muitos frangos. Enfim, em todo setor a gente teve perda nessa greve dos caminhoneiros. Isso no mês de maio. Ainda no mês de maio, tivemos alguns fatos muito relevantes na conjuntura externa que eu acho que o João Senzi é a pessoa mais indicada para poder falar sobre isso. Senzi, no mês de maio, nós tivemos 2 eleições em 2 países vizinhos, bem diferentes entre si. Na Colômbia, o Iván Duque, que é um candidato mais alinhado à direita, venceu as eleições presidenciais. Lembrando que na Colômbia, um candidato mais alinhado à esquerda, aquilo que nós aqui chamamos como o socialismo, nunca venceu. Nós temos candidatos lá que alguns são mais de centro, outros de centro-direita, mas o fato é que a Colômbia, que sofre com a extrema esquerda, que com as Farc causou vários atritos, vários impactos, várias mortes ao longo de quase 20 anos, tivemos nesse mesmo ano um processo de anistia, mas o fato é que a Colômbia elegeu Iván Duque. Ao mesmo tempo, num outro país vizinho, na Venezuela, o nosso presidente, o glorioso Nicolás Maduro, venceu a eleição presidencial e se perpetuará aí no poder ao longo de mais 5 anos, levando o seu país, através de um governo de extrema esquerda, à desgraça financeira e social. Repressão violenta e fome flagelam o povo. Analisando essa conjuntura externa, o que você observou isso nessa época e como que você traduz para uma leitura da América Latina, incluindo o Brasil? Bom, na Venezuela, o Nicolás Maduro só conseguiu se eleger porque ele fez uma eleição só para ele. O Nicolás Maduro já tem o judiciário debaixo do braço, já tem as Forças Armadas debaixo do braço, e tem toda a estrutura de governo, da máquina de governo a seu favor. Então, só quem está contra Nicolás Maduro é o povo. Sim. Que ele tem a milícia e reprime violentamente. Então, ele poderia fazer o que quis, o que quisesse, e fez. Esse era, inclusive, o plano que nós tínhamos aqui no Brasil. Poderíamos não chegar nos extremos que Venezuela chegou, mas o planejamento todo era exatamente esse: nós termos uma hegemonia política de esquerda aqui, e que foi quebrado com todo esse processo que começou em 2014, 2013, praticamente. Bom, a Colômbia tem realmente um problema sério com as Farc. E esse problema, apesar de toda essa tentativa de anistia e tal, ainda permanece, ainda tem muito conflito ali. A Colômbia, enquanto for uma grande produtora de drogas, como vai ter muita dificuldade com relação a isso. Bom, isso aí nessa América Latina, nós vimos também o Macri sendo eleito na Argentina. 2015, né? Que foi uma guinada, digamos assim, um pouco à direita. Então, parece que a América Latina está acompanhando o Brasil, ou o Brasil acompanhando a América Latina, nessa guinada que nós estamos tendo para a direita, com exceção do México. Que o México deu uma guinada para a esquerda.
Mas o México tem muito mais ligação, digamos assim, com os Estados Unidos do que com a América aqui para baixo. Então pode ser até uma reação ao Trump lá nos Estados Unidos, essa guinada para a esquerda. Mas, de forma geral, a América Latina está começando a caminhar para o lado direito. Entendo, João. Lembrando que nessa mesma época também, estou falando aqui sobre o mês de maio, final de maio com o mês de junho, Donald Trump e o ditador norte-coreano Kim Jong-un assinaram um surpreendente acordo de paz. Isso depois de muitos blefes desse ditador, mas quando a coisa realmente apertou para ele, ele se sentiu um pouco mais acuado e assinaram esse acordo de paz. Lembrando que em maio e em junho, todas as campanhas afirmavam que o candidato Jair Bolsonaro perderia em todos os cenários. Lembrando também que durante maio, durante junho, começaram aquelas fortes campanhas pedindo Lula livre, até que no mês de julho, depois de a defesa do Lula ter vários pedidos de habeas corpus negados, de uma forma surpreendente, o juiz plantonista, o Rogério Favreto, do TRF4, emitiu um habeas corpus para Lula, que deveria ser solto ainda naquele domingo. A requisição de soltura havia sido feita por 3 deputados petistas na sexta-feira, já um dia antes. O desembargador Gebran revogou o habeas corpus. Aquele, Elton, foi o primeiro susto de muitos que vieram depois, até chegar o da semana passada com o ministro Marco Aurélio Mello, querendo soltar não somente o Lula, mas todos os bandidos condenados até segunda instância, podendo livrar assim até 1/4 da massa carcerária brasileira. Como que você vê essas manobras políticas, essas tentativas de soltura do Lula ao longo de 2018? A estratégia política da esquerda, adotada principalmente dos anos 60 para cá, a gente vinha conversando até antes do programa, é a estratégia gramscista, que é uma estratégia de infiltração dentro da sociedade. E aí, a gente acabou de falar agora há pouco da questão da política se misturando com crime, e você tem mais um exemplo agora de um outro tipo de infiltração, que é a política se misturando com o judiciário. Na verdade, esse é mais um exemplo do aparelhamento que a sociedade brasileira vive, do aparelhamento do próprio Estado, que faz parte da estratégia do projeto de poder socialista, de você ir ocupando todo o espaço até que chegue um ponto que você já não tem mais argumento, ou seja, já não tem mais ferramenta jurídica para poder estar tornando inevitável a manutenção do poder. Então, é um exemplo de aparelhamento do judiciário, né? E todo mundo por exemplo, eu lido muito com empresários, e às vezes você vê o empresário, por exemplo, principalmente na justiça trabalhista, falando assim, pô, eu não sei como é que vai ser essa causa, vai da cabeça do juiz. Se for um juiz que puxa para um lado, vai ser de um jeito para o outro. É mais um exemplo de como a ideologia, ela se infiltra, inclusive, dentro do judiciário. Essa invasão de poderes, que eu digo em todo esse processo eleitoral, né? O legislativo interferindo no executivo, o executivo no judiciário, o judiciário no político, né? Tudo começou através do impeachment. Depois do impeachment a gente teve a prisão do Lula, aí a gente tem a interferência do judiciário querendo a liberdade para interferir na questão política. Isso vai gerar prejuízo para o Brasil, principalmente, nesses próximos anos? Acredito que sim, porque quando a gente fala que o Jair Bolsonaro, a direita ganhou a eleição, a direita está no poder, a direita ganhou a cadeira de presidente e uma parte do parlamento, ponto. O resto do Estado continua aparelhado tanto quanto antes. Então, existe todo um trabalho que vai demorar muito tempo ainda, ao longo dos próximos 3, 4 mandatos presidenciais, se conseguir manter a linha mais conservadora em termos do mandatário, né, no Brasil, para poder ir limpando isso aos poucos. Mas você não limpa isso, você não pode chegar para um Gilbran e aposentar um Gilbran, isso não pode, a lei não permite. Você vai ter que esperar ele se aposentar. Isso demora muito tempo, né? Então tem todo um trabalho nesse sentido. Complementando, sim, isso, esse comentário do Elton foi muito apropriado. Eu venho dizendo que 2013, na verdade, foi quando começaram essas atividades todas. 2013 vai se estender até 2033. Pelo menos. Pelo menos. Porque é um processo. Esse inchaço
do governo de uma forma geral. E o aparelhamento, o que trouxe para nós aqui, e isso aí vem repercutindo não só na política, mas fortemente na economia. Nós estamos vendo isso muito claramente hoje com essas decisões de Favretto, do STF, Supremo Tribunal de Justiça, algumas coisas. É a insegurança jurídica. A economia não vai caminhar, não vai andar, nós não teremos investimentos do exterior aqui enquanto o empresário não tiver uma segurança jurídica. Segurança jurídica não significa que o empresário tem que ser tratado a pão de ló, tem que ser endeusado, não é nada disso. O que os investidores querem é que as regras do jogo sejam claras e permaneçam durante o tempo que ele precisa para maturar o investimento dele e ele ter o retorno. Ninguém investe para perder dinheiro, todo mundo investe para ter o seu benefício. Agora, se não tem uma segurança jurídica, como é que ele vai investir? Ele não sabe o que pode acontecer amanhã. João, eu vou ter que te interromper rapidinho, só pra gente ir pro intervalo. Não, sei, sim que vamos. Mas é que eu só queria chamar um tema para ele poder falar após. Nós tivemos aqui no mês de julho o Geraldo Alckmin anunciando oficialmente sua campanha através de um grande pacto com o chamado Centrão, ou seja, aquilo que a opinião pública mais repudiava. Ele fez um grande pacto para poder ganhar tempo de televisão. Quero que você fale, assim, na volta aqui do nosso bloco, sobre o que foi isso e principalmente essa importância que alguns candidatos erroneamente deram ao tempo de televisão. Intervalo, Flaviano? Exatamente, nós vamos para o rápido intervalo. Na sequência a gente continua nosso bate-papo aqui, que hoje aborda a questão da eleição. Não sai daí, eu volto em instantes. Amigos da TV Candidez, eu sou Nilmar Eustáquio, estou aqui todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 2h da tarde. Convido você para assistir um programa diferente, é o programa O Povo na TV. A TV Candidez agora está também no sul de Minas. Através da parceria com a TVN, você, telespectador de Campo Belo, Cana Verde, Cristais, Candeias, Santana do Jacaré, Aguanil, Perdões, São Sebastião das Estrelas, Ribeirão Vermelho e Porto dos Mendes 1 e 2, agora também se veem aqui na nossa programação. TV Candidez, aqui a cidade tem muito mais espaço. Lembrando a você que de segunda a sexta você tem um compromisso com a gente aqui na TV Candidez com o Esporte Total. 11h30 da manhã, você fica por dentro de tudo sobre o esporte mineiro, nacional e internacional e o mais importante, o esporte da nossa cidade, a LMDD, os clubes, o futebol de várzea, o futebol amador, não só de Divinópolis, mas de todas as cidades em que recebem a nossa imagem. Então não se esqueça, de segunda a sexta, 11h30 da manhã, eu te espero aqui. Ah, e tem a reprise, também de segunda a sexta, às 18h30 do nosso Esporte Total.
volta com o programa Bom Dia Divinópolis. Nesta manhã de quinta-feira, o assunto em discussão é a retrospectiva política. Por isso que está aqui o João Senso, diretor do Instituto Sensuc, está aqui também o Elton Cardoso, ele que é professor universitário e consultor de empresa, e está aqui também comigo o nosso repórter Hugo Cerello. Eu vou transferir já para o João Senso a pergunta que o Hugo deixou antes da gente ir para o intervalo. Lembrando aqui, o Geraldo Alckmin, no mês de julho, quando todas as pesquisas indicavam que Bolsonaro perderia em todos os cenários, anunciou um grande pacto com vários partidos, aqueles pequenos chamados do bloco Centrão. Isso deu ao Alckmin muito tempo de televisão. Será que esse foi uma das estratégias mais burras de 2018, João? E por quê? Na verdade, nós temos que voltar lá em 2013, onde tudo começou, para que a gente possa entender isso aí. Quando tiveram aqueles movimentos todos, aquelas manifestações, a classe política ficou absolutamente perdida, porque não sabia o que estava acontecendo. Porque sempre o costume deles, e a política mesmo, todo esse tempo, foi que eles falam uma coisa e fazem outra. Ou seja, estão lá para defender a democracia, estão lá para defender o povo brasileiro, estão lá para... mas fazem aquilo que eles sempre estão fazendo e sempre objetivando o próprio interesse próprio mesmo, né? Interesse próprio, interesse dos apoiadores, interesse dos financiadores e tal. Bom, o que aconteceu? Nas eleições, a gente já conhecia o Alckmin em termos de potencial eleitoral, porque ele foi o único candidato a presidente que conseguiu ter menos voto no segundo turno do que no primeiro. 2006. Menos votos no segundo do que no primeiro. Então, a gente já sabia que o potencial eleitoral do Alckmin era pífio. O Alckmin é considerado lá o picolé de chuchu. Porque não tem carisma, né? Lembrando que teve antes disso um próprio racha dentro do PSDB. Isso porque até um ano antes, um outro nome forte ainda era o então senador Aécio Neves, até ser pego em um escândalo de corrupção. Depois passou-se a ter aquela possibilidade entre João Dória e Geraldo Alckmin. Para o PSDB, hoje, isso fica muito nítido, o João Dória tem uma capacidade de dialogar com a população muito maior. Mas o Alckmin, movido pelo seu ego, pelo seu egocentrismo, como ele tem um grande poder dentro do PSDB, de fato tomou a frente disso. Eu acho que a escolha do PSDB em não colocar o Dória é mais uma escolha partidária, né? O Dória é mais Dória que PSDB, né? Na verdade, ali foi... um personalismo do próprio Alckmin. Porque o candidato natural era realmente o Aécio. O Aécio, desde 2014, ele já era o candidato a presidente do PSDB, sem dúvida. Já deu uma polêmica em 2010, quando muita gente não queria Serra e queria exatamente Aécio Neves. Exatamente. Então, o candidato natural era o Aécio. Como o Aécio foi atropelado pela Lava Jato, abriu-se um vácuo dentro do PSDB, porque não tinha um plano B. E o Geraldo Alckmin, então, despontou isso aí. O Dória era uma novidade. O Dória foi lançado na política lá como prefeito de São Paulo, ganhou no primeiro turno, tal, teve um potencial eleitoral muito grande, mas era uma novidade. E o Dória tem um pensamento dentro do PSDB bastante diferente daquela antiga classe dominante no PSDB. Então, ele era realmente, digamos assim, um risco
interno. Entendo, João. A gente está caminhando para o final do programa, pode concluir para poder despedir do Elton. Não, mas eu ia também fazer isso também, né? Eu ia também fazer isso, porque infelizmente o nosso tempo aqui chegou aqui ao fim, agora são 8 horas e 59 minutos. A gente queria falar aqui sobre como que foi essa eleição presidencial, como que foi essa apuração, falar não somente de quem venceu, mas de quem perdeu e como que isso vai repercutir, o que vai ser de Fernando Haddad, o que será de Ciro Gomes, o que será do governo Jair Bolsonaro. Mas o Flaviano e eu, nós estamos aqui falando que na semana que vem nós faremos uma segunda vez, né? O espaço está aberto para que a gente possa discutir esse assunto tão importante. Parte 2, a saga continua. Elton, queria então só as suas considerações finais, agradecendo a sua participação. Eu também queria agradecer, né? Obrigado pela oportunidade e dizer que eu acho que nós teremos histórias para contar para os nossos netos, porque nós fomos testemunha nos últimos 5 anos, não só da maior crise econômica da nossa história, né? O último ano que o Brasil teve 2 anos de PIB negativo consecutivo foi 1930 e 1931, para vocês terem uma ideia. E nós estamos sendo testemunhas de uma virada do cenário político que vai ter repercussão para as próximas décadas, provavelmente. Então, a gente precisa ter consciência disso. A história está sendo feita diante dos nossos olhos. Muito obrigado, viu, João, pela participação, sempre enriquecendo o nosso debate. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Quando quiserem, nós podemos repetir, podemos falar, porque eu acredito que muito mais importante do que a gente saber o que pode acontecer com o Fernando Haddad, com José Disseu, com os outros, é saber o que pode mudar. Uhum. Porque o que nós precisamos fazer é mudar a possibilidade de que esses problemas todos que nós tivemos se repitam. E é essa a perspectiva que o eleitorado tem do governo Bolsonaro. Muito obrigado também, viu, pela contribuição. Obrigado você, Flaviano. Estouramos o tempo aqui do Jorge Neto, que está chegando aqui nos nossos estúdios já. Lembrando, então, na semana que vem, parte 2, a saga continua. Nós vamos fazer uma reapuração aí desses votos, né? Entender o que de fato houve na eleição presidencial de 2018. Muito obrigado. Você também pela participação, você pela companhia, tanto pela Minas FM, como também pela TV Candidez. O programa Bom Dia Divinópolis chega ao fim. Se você vai continuar pela TV Candidez, terá a oportunidade de acompanhar a transmissão ao vivo desta reunião importante que acontece na Câmara Municipal para discutir a revisão da planta do IPTU e também o pedido de impeachment do prefeito Galileu Machado. Se você vai continuar pela Minas FM, terá a companhia do Jorge Neto. Muito obrigado pela companhia, tenha um bom dia e a gente se vê.